Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31, dia 8 de agosto. É tempo de esperançar, né? Nós hoje estamos aí, nós vamos continuar, né, a leitura de João. São 3 domingos seguidos lendo João. Oi, André. Paz e bem, feliz Dia dos Pais, André. São 3 dias de São 3 domingos seguidos lendo o Evangelho de João, né? Hoje a gente vai ler João, capítulo 6, 41 a 51, né? Que é o momento que o pessoal chama do discurso do pão da vida. Né? E hoje eu vou fazer uma reflexão, até já mandei para muita gente por escrito, né? Porque normalmente eu faço as lives sempre ao vivo, sem nenhum texto como essa, mas no domingo eu solto um texto. Né? Ah, Bernardo, é a sua homilia? Não, não é a minha homilia. Talvez seja da minha homilia. Né? É meio como eu faria, como eu costumo fazer homilias, que não é o que eu costumo fazer na live. Né? A live que eu faço perto da minha homilia é a live de domingo. Por quê? Porque na minha homilia eu sempre faço questão de juntar todas as leituras. Né? A leitura do... Eu gosto de, numa homilia, juntar todas as leituras, porque as leituras têm uma unidade, elas têm uma coisa em comum em todas elas. Então gosto de fazer essa junção para que a gente possa trabalhar melhor as coisas, trabalhar as ideias, né? E hoje foi até interessante porque eu juntei um pouco das leituras de hoje com o vídeo da intenção do Papa Francisco para o mês de agosto, né? O Papa Francisco existe uma intenção papal todo mês, né? E a rede de oração com o Papa, junto com o Papa Francisco, criaram uma coisa chamada Vídeo do Papa. O Vídeo do Papa é quando eles fazem um vídeo, que é muito bem feito, realmente muito bem feito, né? Falando da intenção. Então hoje eu juntei um monte de coisa, né? Para a gente poder fazer a nossa reflexão de hoje, fazer também a minha homilia. Né? A homilia da gente não é uma coisa separada. Ela serve para dar uma ideia para a gente, né? de toda uma reflexão, né? Toda uma história. Né? Tanto que eu gosto de lembrar as pessoas que a homilia ela não é uma coisa estanque. Né? Como assim, Bernardo? Uma homilia é algo que você tem para um grupo de pessoas. Tá? Eu sou muito avesso a você dizer assim, eu vou fazer essa homilia no domingo. Por isso que eu digo que esse texto não é homilia, é um conjunto de ideias dela. Já teve situações de eu fazer, por exemplo, 2 celebrações da palavra e depois concelebrar uma missa com um padre. E o padre pediu para eu fazer uma homilia. Então fiz naquele dia 3 homilias, as 3 eram diferentes. Por quê? Porque para cada população que a gente conversa, a gente tem uma homilia, tem uma coisa a falar diferente. Né? E aí a gente fica aqui nessa atividade fazendo
todas essas várias coisas. Né? Daqui a pouco eu estou começando, né? Vou falar agora, vou falar no fim da live, né? Hoje a gente celebra um ano da Páscoa definitiva de Dom Pedro Casaldaglia, tá? Dom Pedro é um bispo que foi muito importante para o Brasil. Teve uma série de celebrações assim que foram realmente relevantes, né? E ele tem alguns textos, algumas poesias muito bonitas, né? Inclusive o Cirineu Can e ele fizeram várias músicas juntas. A última inclusive, o Cirineu Can fez logo depois que ele morreu. Ruá. Ruá é um dos nomes do Espírito Santo. Tem no YouTube, pode ir lá assistir que vocês vão gostar. Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como este pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. As leituras de hoje, elas estão... É o finalzinho da parte do Evangelho de João, que é chamado o pão da vida. Né? Ela começa na multiplicação dos pães, né? Vem até o domingo passado, onde tem aquela confusão, que Jesus fala assim: vocês não vêm por causa dos sinais, mas do pão material, e está entrando nisso. E ela me levou a uma reflexão muito interessante quando eu vejo a primeira leitura, né? A primeira leitura que está no livro do Reis, a primeira Reis, onde Elias, né? O profeta Elias havia entrado em um choque religioso com os sacerdotes, né? Os sacerdotes de Baal acabaram sendo exterminados, né? O rei Acabe era um rei que não deixava muito clara a posição dele, e a rainha Jezabel, arma de tudo
quanto era possível contra Elias, ao ponto de Elias entrar em desespero e sair fugindo para o deserto. E ele chega num momento de tamanho desespero que ele chega a falar assim: agora basta, Senhor, basta. Tira a minha vida, eu não aguento mais, eu não sou melhor que meus pais, ou seja, eu não sou melhor que uma pessoa qualquer, tira a minha vida, eu não aguento mais. Né? E tomado pelo desespero, pela impotência, pelo cansaço, ele adormece. De repente um anjo o chama e fala assim: levanta-te e come. É interessante que há uma água fresca, um pãozinho lá para ele comer. Né? Aqui no meu devaneio, né? Deve ser um pão quentinho, né? Para ele comer pão quentinho é gostoso. Então, assim, no meu devaneio, na minha imaginação, não está escrito, mas eu posso imaginar. Né? Vamos dizer assim, a licença de quem interpreta a escritura, né? O anjo trouxe deve ser uma água bem fresquinha e um pão bem quentinho que é gostoso, né? E ele fala assim: levanta-te e come, né? E depois ele fala ainda uma segunda vez, porque ele come, Elias come aquele pão, mas ainda tomado do cansaço, ele volta a dormir, o anjo vai lá de novo, com pão e água, e fala assim: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Sabe, e isso me trouxe a ideia, que é o seguinte: esse pão descido do céu, esse pão da vida, me lembra esse pão que também desceu do céu para o Elias. O Elias que estava desesperado, que estava sobrecarregado, os cansaços do mundo, as injustiças, né? Porque a verdadeira perseguição da igreja não é a perseguição individual. É quando a igreja né? E a gente vai ver depois na segunda leitura como essa interpretação tem um sentido. Mas, do mesmo jeito que esse pão que desceu para o céu para Elias é alimento para ele se pôr a caminho, o pão da vida nos coloca a caminho. E isso me surge essa ideia porque o Papa Francisco fala esse mês que a igreja se coloque em caminho, é a intenção dele. Né? E aí a gente precisa imaginar que caminho é esse? Qual é esse caminhar? Qual é o objetivo deste caminhar? E é interessante, porque novamente as leituras se juntam para nos ajudar. Porque caminha Horebe Bernardo. O que é Horebe Bernardo? Horebe é o monte sagrado dos judeus. É de onde Moisés trouxe as tábuas com os 10 mandamentos. É o monte do Senhor. Elias em desespero, Elias perseguido pelo poder monárquico daquela região, que estava disposto a destruí-lo, porque ele havia mostrado o erro, aquele como foi com João Batista, né? Elias se põe a caminho, cansado, recebe o ninguém vai ao filho senão atraído para o Pai, ninguém vai ao Monte Horebe senão sustentado pelo pão que desceu do céu. Pois sabemos que o pão que desce do céu é o pão da vida, que é Jesus. Nota como tudo se relaciona, como não é uma coisa largada no mundo, não é um pedaço solto.
Mas vamos além. Vamos além. Porque quando a gente vai na segunda leitura, nós vemos São Paulo falando aos Efésios, né? Não constriteis o Espírito Santo. Não constriteis o Espírito Santo. Não deixai o Espírito Santo triste. E ele vai além. Ele vai além. Ele fala claramente que é necessário uma atitude para não deixar o Espírito Santo triste. Sedes bons um para com os outros, sedes compassivos, perdoai-vos mutuamente. Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores do Deus como como filhos, o que ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou. Nota. É interessante porque ele é muito forte do corpo de Cristo. E ele vai contra toda a ideia de isolamento, né? Não constriteis o Espírito Santo. Se dispõe um com os outros. Né? O próprio Elias não ia aguentar ir a Horebe sozinho, é por isso que o anjo veio em socorro dele. Se colocar em caminho, se colocar a caminho, hoje irmos a caminho é aceitar a realidade que nós não podemos ir sozinhos. É aceitar a realidade que nós vivemos uma fé comunitária. É muito interessante quando em Efésios ele fala assim: sedes bons uns com os outros, perdoai-vos mutuamente. Me lembra até o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Falando de Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Observem, eu sempre falo isso, que todas as petições, todos os pedidos do Pai Nosso são feitos numa comunidade, uma comunidade que reza, porque é uma comunidade onde você vive a fé dos cristãos, a fé dos que seguem Jesus. É a fé. Agora, a gente não pode se tornar cego. Né? A gente vê aqui, de certa forma, um grau de cegueira. Né? Não uma cegueira física, mas uma cegueira metafísica, ou até uma cegueira espiritual, como você quiser chamar. Porque os judeus viram e falam assim: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Porque quando Jesus se assume que ele, quando Jesus fala assim do céu, você pode interpretar de uma forma muito material ou de uma forma espiritual. O problema é que muita gente quer viver uma fé fantástica, né? E, de certa forma, o judeu da época vivia muito essa fé fantástica. Para Jesus falar assim: eu desci do céu, eles tinham que ver Jesus descer numa carruagem de fogo, com um cortejo angelical, né? E sair do céu. Eles não conseguiam entender que Deus podia ter saído do Altíssimo e se encarnado no seio de uma criança. Era uma criança no seio de Maria. De certa forma, a gente até entende, porque nunca isso aconteceu. Nunca.
Algumas religiões até admitem que o Deus toma a forma disso, toma a forma daquilo, mas o Deus se tornar, né? Nenhum deles tem uma realidade como nós que acreditamos em Jesus temos. Nós acreditamos que Deus se encarnou, se tornou um ser humano. Nós acreditamos que alimentou Elias no deserto, desceu do céu e habitou entre nós e viveu como um de nós. Essa é a grande maravilha do Deus que habita no meio de nós, do pão da vida que desceu dos céus. E esse pão da vida que desceu dos céus nos chama para uma ação, para uma resposta, para uma condição, para uma forma de viver, que é colocar-se a caminho. É interessante porque quando Jesus fala que, né, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o envia. Ele mostra a intimidade dele, filho, com o Pai. Né? Algumas pessoas até me questionam, Bernardo, mas como assim? Né? Como isso pode ser? Quer dizer que Deus pode não ter enviado alguém para Jesus? Não, Deus enviou a todos para Jesus. Mas aqueles que chegam a Jesus, chegaram enviados pelo Pai. Pode ser por isso, inclusive, Karl Rahner fala sobre isso, que alguns tenham caminhado como Jesus pede que nós caminhemos, mas que não tenham entendido que esse caminhar é Jesus. E, novamente, cabe a nós que seguimos Jesus nos colocarmos a caminho, nos encontrarmos com nossos irmãos e irmãs e mostrarmos Jesus para eles, juntos, um dando força ao outro, um sendo bom com o outro, um sendo curioso com o outro, um perdoando o outro. Juntos caminharemos até o monte de Deus. E lá nos encontraremos com Ele. Amém? Bom, essa é a minha reflexão para hoje, né? Essa é o que eu tinha pensado em falar para hoje, né? Não sei se vocês gostaram, se vocês acharam legal, se vocês acharam uma besteira, né? Não tem nada é fixo, nada é uma forma feita, ninguém tem a razão sempre, né? O que eu queria era trazer essa visão para vocês poderem refletir, pensar, né? Trazer na cabeça de vocês o que né? E aí depois, algum dia, vocês possam também apresentar, mostrar até essa semana. Vamos mostrar ao seu irmão, à sua irmã, aquele que você encontra pelo caminho, o que é seguir Jesus, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena, né? Outro dia uma pessoa fez uma pergunta para mim num comentário de um desses vídeos que eu subi para o YouTube. E é importante que a gente entenda isso, né? Toda a escritura é escrita nos termos da sua época, né? Então, às vezes a gente vai ver um termo ou outro, esses termos são estranhos, mas não estranho não, faz parte da cultura da época, tá? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, que eu tenho que me organizar, que daqui a pouco eu tenho que ir para a missa, tá? Falta lembrar, hoje faz um ano da morte de Dom Pedro Casaldaglia. Por favor, aqueles que puderem, rezem por ele. Rezem lá
comunidade dele, para que tudo continue bem. E vocês que estão aí, vou deixar minha bênção. O Senhor vos abençoe, vos guarde, vos deixe a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Teve a oportunidade, pintou a chance, toma vacina, qualquer braço, qualquer vacina, tá? Tudo é dom de Deus, combinado? Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.